tem 4h30. Tô brincando. 4h30, acho que dá. Porque aqui eu ponho filho, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Primeiramente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né? Tem muita gente, é a primeira vez que vem aqui, não é? Aqui eu sou a primeira vez. Sejam bem-vindos, tá, gente? Ainda fica apertadinho assim, mas aqui é a casa da mãe, você já viu, é o coração de mãe. A casa é toda de Nossa Senhora, aqui é a sede da Associação Centro Senhora da Luz, ou Missão Nossa Senhora da Luz, como é conhecida, e nós temos, por aquela que é a nossa inspiradora, origem de todo esse trabalho, Nossa Senhora, com o título de Senhora da Luz, porque ela apresenta Jesus. Então, nesse mundo que às vezes está tão perdido, com tantas coisas, ideologias, manipulações, maquinações, tem se falado muito do novo, vamos construir o novo, vamos buscar o novo, só que nós acreditamos que sem aquelas influências da alta cultura, não é coisa só de elitista, intelectualista, não. Quando eu falo de alta cultura, são aqueles conhecimentos mais profundos que nós herdamos de nossos irmãos e irmãs do passado, a tradição, vamos dizer com T maiúsculo, que nos ajuda a viver mais profundamente. Em outras palavras, se hoje nós vemos a fragmentação do ser humano, nós zelamos pela integralidade dele, corpo, alma e espírito. Então, o Centro Senhora da Luz abrange esses mais diferentes aspectos, né? Seja da formação humana, da educação, e vários elementos. Por isso, nós bebemos da nossa igreja, porque nós somos católicos, e não é por acaso que ela, que em seus mais de 2000 anos de existência, nos traz esses tesouros dessa alta cultura, né, que é capaz de libertar o ser humano de tanta ideologia, né? Então sejam bem-vindos, né? Eu sou o Padre Newton, né? Hoje nós estamos aqui para falar das excelências da Santa Missa. Nunca é demais falar da missa, né? Para isso, eu vou mostrar a primeira fonte de consulta foi esse livrinho aqui de bolso, tá, gente? Pequenininho, pocket. Vou mostrar ali. Chega mais perto, né? Chega mais perto aqui para a filmagem. É a Teologia da Perfeição Cristã, do Padre Antônio Roio Marinho. É um livro bastante interessante, apesar que a gente tem um pouquinho para ler, mas ele faz uma síntese. Nós vamos ver o que é a perfeição cristã, né? O outro eu não tenho em formato físico, eu li em PDF, mas é um livro de 1737. Nossa! Né? Novinho, né? Mas foi escrito por um frei chamado Leonardo de Porto Maurício, que é da Ordem dos Frades Menores. Então ele quis fazer uma didática naquela época para apresentar o que é a Santa Missa, né? Então nós vamos fazer essa pequena trajetória. Isso aqui é um mapa mental, que quando eu leio isso tudo eu penso desse jeito, depois essa loucura, né? Mas isso aqui é um itinerário que nós vamos fazer, tá? E após fazer cada parte, eu vou dar um pequeno, né, tempo, quem quiser fazer alguma pergunta, tá? Pode fazer. Obrigado. Bom, nós começamos por aqui. Perfeição. A vida eterna, comunhão com Cristo. Perfeito. É um conceito que aparece até nesse livro, Teologia da Perfeição. Perfeito, perfecto. É aquilo que alcançou a sua finalidade. É aquilo que alcançou o seu objetivo. Algo que foi, por exemplo, uma cadeira. Ela é perfeita à medida que ela cumpre totalmente o seu objetivo, além de garantir um conforto, de manter uma postura saudável, ela ainda traz assim uma beleza, ótimo. Ela é mais perfeita à medida que ela cumpre isso. O que é uma cadeira imperfeita? Se eu usar ela para bater em alguém, se eu estou totalmente tirando ela do seu objetivo. Traz isso para a vida do ser humano. Quer dizer, a nossa perfeição. Qual que é a nossa finalidade? Por isso que a teologia da perfeição cristã é a teologia theos, logos.
falar de Deus. Discurso, palavra, razão e sentido de Deus na nossa vida, as razões da nossa fé. Teologia da finalidade, do grande objetivo do ser cristão. Então nós começamos por aqui, olha só. Da criação. Deus criou. Essa palavrinha aqui, ó, bará, é do hebraico, tá? Bará é porque às vezes quando eu falo assim, criou, essa palavra hoje para nós não é suficiente para falar da obra de Deus. Um artista cria a sua obra. Mas, por exemplo, eu vou pintar um quadro, eu vou arranjar a tela, eu vou comprar as tintas, eu vou basear em algo que eu vi. Mesmo se eu for fazer alguma coisa que não existe, eu vou basear em algo que eu vi, algo que já está na minha imaginação para pintar. Então, na verdade, quando a gente fala criar, às vezes em nós dá essa, assim, então Deus já pegou alguma coisa que já estava lá e com aquilo que já estava ali, ele fez alguma coisa, né? Mas não foi isso não. Bará é tirar do nada em hebraico, tirar do nada e expulsar para fora. Essa palavra também era usada nos partos, né? Bará. Mas em Deus é bará, ele tira do nada e expulsa. Quer dizer, aquilo que ele cria, né? Ele criou tudo do nada, do latim ex nihilo. Quer dizer, Deus criou tudo de onde? Do nada. Aí vem logo a pergunta, né? Eu já vi a pergunta para vocês fazerem. O que tinha antes de Deus criar, padre? Não tinha nada. Tinha só ele. Mas como ele não é energia, ele não é tempo, ele não é espaço, ele não é vácuo quântico, tudo isso é criatura, é nada. Por isso que nós usamos a palavra Deus. O que ele é? Ninguém vai saber, só tem que ser Deus para saber o que é Deus. Então, é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo que sabem essa resposta aí, e mais ninguém. Nós somos convidados a entrar no mistério. O que tinha antes de Deus? Nada. Havia ele, mas ele não é matéria, ele não é energia, ele não é isso. Tudo é criatura, entendeu? A matéria, a energia, o vácuo quântico. Então ele é chamado, Deus, é como que o primeiro motor que pôs tudo em movimento. Então ele criou. E quando ele cria tudo para ele. Especificamente o ser humano. Nós vamos falar todas as criaturas, tudo que está por aí. As árvores, as plantas, os animais. Cada um carrega um traço dele. O artista deixou na sua obra marcas, para que nós pudéssemos encontrar essas marcas e chegar a ele, pela razão. Agora, em se tratando do ser humano, ele nos fez para isso. Qual que é a finalidade da nossa vida? Qual que é o sentido da nossa vida? Filosoficamente falando, qual que é o estatuto ontológico? O Salmo já reza: minha alma tem sede de Deus e desejo Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Então nós somos feitos para Ele. Usando um termo que é muito usado em João, a vida eterna. A vida, aquela que é eterna. Esse é o caminho da perfeição. Quando que nós alcançamos a perfeição? Na comunhão com Cristo. E a comunhão com Ele é a vida, aquela que é eterna. Ou, se você preferir, o reinado de Deus, que é a mesma coisa. A comunhão com Cristo. Então Deus criou e nos criou para Ele. Então esse é o grande, esse é o maior sentido. Cenas dos próximos capítulos do Evangelho da Manhã vai dizer isso. O de hoje também, né? Se você perder isso de horizonte, você é um viajante que não sabe de onde veio e para onde está indo. É assim, hoje tem gente que acha até legal, né? Tá Deus garado, vamos embora. Mas tem hora que não vai dar certo. Entende? Esse é o nosso horizonte, a nossa perfeição. E quanto mais eu me uno a Cristo, mais eu alcanço a minha finalidade. Então, a perfeição. Então Deus nos criou. Nós temos uma vida que também é natural. O pai e a mãe, o homem e a mulher, quando se unem sexualmente, eles geram semelhante a ele. No instante da fecundação, Deus cria uma alma.
De onde ele cria, pá? Do mesmo lugar que criou as outras coisas. De onde? Do nada. Aí eu pensei que Deus tinha um depósito de arma lá. Que aí quando eu ia falar, nasceu um menino, deixa eu pegar um você. Não, não é assim não. Ele cria do nada uma alma. E faz o quê? No instante da fecundação, ele infunde a alma ali. De tal forma que nós somos corpo e alma. Corpo e alma não se misturam, tá? O corpo e a alma não estão misturados, não. Que tem teólogo cristão dizendo isso, mas não é isso. São unidos. É uma união tão íntima e profunda que vai dizer Santo Tomás. É maior a união do corpo com a alma do que com a chama consumindo combustível. É muito maior. Estão unidos, não misturados. O corpo é bio, substância material. A alma é de substância espiritual. Mas isso é a vida natural. Agora, nós, os seres humanos, por exemplo, Adão e Eva, antes do pecado original, eles tinham uma vida com uma perfeição maior. Não que tinham tecnologia, ciência, essas coisas, mas tinham uma vida de unidade maior com Deus. Que foi perdida ontem? Onde? No pecado. No pecado, os primeiros pais romperam com o Criador. E eles perderam uma vida que eles tinham chamada de justiça original. Por exemplo, como seria a justiça original? Isso são os teólogos imaginando tudo isso tendo em vista a Bíblia, né? Ele teria uma vida de muito mais longevidade. A morte não seria como é hoje, né? Não dá conta de imaginar como que seria. Eles não aprenderiam as coisas só estudando, falando, não. Deus já os teria criado com uma ciência necessária para saber o uso das coisas. Como é que compara isso? Ainda existem rastros disso no mundo. Eu fico pensando, por exemplo, a mãe sempre me ensinou que quebra pedra é bom para rir, né? Que é a plantinha. E quem que foi o primeiro que descobriu isso daí? Ah, foi os índios. Quem ensinou para os índios? A única coisa que chegou até mim foi assim. Ele simplesmente sabia que era. Que quem que ensinou? É Deus que botou lá essa informação. Era isso. Então Adão e Eva, teoricamente, teriam em si o conhecimento necessário para saber de daquilo que era necessário saber. É uma participação, uma ciência infusa que era dado. Isso tudo foi perdido no pecado original. Aí tudo bem. Nós conhecemos assim um pouco a história, depois vai ser fonte para outras formações, né? Mas Deus não esqueceu o seu plano original. Eu fiz essa turma para partilhar minha vida, porque essa vida aqui, ó, a vida, aquela que é eterna, da perfeição cristã, é a vida de Deus, é a vida divina, é a vida sobrenatural. Então nós não temos só uma vida natural, corpo e alma, mas no corpo e alma Deus nos chama para viver e participar da vida dele, que foi perdida em Adão e Eva. Mas o que acontece? Depois do pecado de Adão e Eva, não se participava mais dessa vida. Então aconteceu que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação, o tempo do Natal. E nos veio o próprio Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Então é a redenção. A redenção é o que? É a possibilidade de não só recuperar o que foi perdido, como ter muito mais jamais pensado. Por quê? Nós vamos ver. Porque pela redenção nós somos chamados a ser membros do corpo de Cristo. Os antigos padres e teólogos, eles usavam uma frase, uma palavra que hoje a gente usa com cuidado, porque pode parecer estranho. Por exemplo, Santo Atanásio, falando sobre a Eucaristia, né? Ele dizia mais ou menos assim: só quem falava de Eucaristia não me lia da missa, olhando para o altar, olhando para o povo, né? Cristãos. E ele tirou isso também de São Leomagno, mesma coisa. Cristãos, quereis saber o que é a Eucaristia?
vinde participar da Santa Missa. Deveis tornar-vos aquilo que comeis. Até hoje a gente sabe na nutrição, né? Se eu vou comer porcaria, meu corpo não vai ser porcaria. Pois é, se eu vou tomar e beber do Cristo, aí diziam os antigos padres, é para a nossa cristificação. Não que eu vou me tornar Cristo ou Deus, mas eu vou em mim ter a presença dele e a vida dele. E a redenção, então, opera essa graça. E essa palavra é importante na tradição, coração. Por quê? Vai dizer assim, a fonte de todas as graças, a fonte da restauração dessa vida sobrenatural em nós, é o coração de Jesus. Tá bom? Seja bem-vindo. Pode entrar, Carlos. Aqui na frente. Então, é o coração. Por que o coração de Jesus? Porque o coração de Jesus é humano e divino. Divino e humano. Quando ele estava na cruz e o soldado deu lançaço, jorrou sangue e água. Que diante do olhar dos primeiros cristãos, dos santos padres, simbolizam o batismo e a Eucaristia. Então, é o coração de Jesus de onde emana toda a fonte da graça. Como assim? Porque ele é humano e divino, divino e humano. Quando o Verbo se fez carne no ventre de Maria, a pessoa divina se uniu e acolheu um corpo e uma alma, de tal forma que Jesus é corpo, sangue, alma e divindade. Ele ainda tem um coração humano. E esse coração é a fonte de todas as graças. Por quê? Porque é onde o divino e o humano se abraçaram. Essa é a origem de todos os sacramentos da igreja e de tudo que a igreja faz. Brota da humanidade e da divindade de Jesus, das duas coisas. O Verbo se fez carne e superou o abismo que foi colocado entre o homem no pecado original e Deus. Ótimo. Está dando para acompanhar até aqui? Isso é só um preâmbulo para entrar onde nós queremos, tá? Como é, então, padre? Como que eu faço para ter essa vida divina? Como que eu faço para participar dessa vida que é sobrenatural? Diga-se de passagem que sobrenatural só Deus, tá? Tem um monte de seriado aí que usam mal essa palavra. Aparece assombração, é sobrenatural. Aparece o capeta lá, é sobrenatural. Não. Sobrenatural é só Deus. É sobrenatureza só Ele. Os espíritos malignos, eles estão acima de nós, mas muito abaixo de Deus. O Satanás, o Lúcifer, que é o maior de todos os demônios, ele está acima do ser humano, mas muito abaixo de Deus. Ele ainda é criatura. Sobrenatural só diz respeito ao Criador, tá? Como que eu faço para conseguir essa vida sobrenatural? No batismo. No momento que você é batizado, por exemplo, Mateus, eu te batizo, eu pergunto aos pais, padrinhos e madrinhas, vocês querem que ele seja batizado na mesma fé que nós professamos? Sim. Mateus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir desse instante, aquele bebê, ou aquela criança, ou aquele adulto que já tinha uma vida natural, que ele recebeu, e mesmo a vida natural, gente, ela busca a mesma coisa, tá? Vocês viram a setinha aqui, né? A vida natural caminha para isso. A minha alma tem sede de Deus. Mesmo que eu não seja batizado, a minha alma continua tendo sede de Deus. Por isso que em todos os povos da terra, eles ainda não, como não têm a ciência da verdade, eles criam religiões. Porque eles estão buscando algo que é além de tudo que eles estão vendo. Só não sabem esse caminho da perfeição ainda. Mas, Agora, quando você é batizado, no instante do batismo é infundido na sua alma. Infuso. Quer dizer, infuso é o que? É Deus que coloca e Ele funde ali. É infuso o quê? Uma vida sobrenatural. Como que nós chamamos?
Graça santificante. Repete para mim. Graça santificante. Graça santificante é a vida sobrenatural, a vida divina que o Pai, que o Filho, para a glória do Pai, pelo poder do Espírito Santo, infunde na sua alma no instante do seu batismo. Nossa, Padre, então a criança, antes de ser batizada, ela tem uma vida sobrenatural? Não. Ela tem uma vida natural. E depois do batismo, aí ela tem uma vida sobrenatural. O batismo não só devolve o que foi perdido no pecado original, como concede uma graça infinitamente maior do que tinha. Só que não dá tudo de uma vez. Aí vocês vão olhar para mim. Nossa, Padre, então eu devia ser assim, ó, ter a ciência infusa, imortalidade e etc. Não, calma lá. Que Deus dá, mas não dá tudo pronto. A gente tem que suar um pouquinho a camisa para ir alcançando o pleno desenvolvimento. Por quê? A graça santificante que você recebe no batismo com vida sobrenatural é dada, vou fazer uma comparação semelhante a uma semente. É uma semente que foi colocada aí. O que tem? A semente tem que crescer e desenvolver. E olha que interessante. A semente tem que crescer e desenvolver. Como que vai desenvolver? Eu coloquei essa palavra aqui, enxerto. A vida sobrenatural, ela é como que um enxerto numa planta. Ela é enxertada em nós. Então, ela só pode crescer de fora. E só pode vir de Deus. Só pode vir dele. Então, como que eu faço para desenvolver essa vida sobrenatural que eu já recebi no batismo? Eu preciso beber da mesma fonte que me deu essa vida. Então, ela foi infundida em mim pelo batismo por Deus. Então, eu devo buscar a mesma fonte. Deu para entender a comparação? Você recebe essa vida sobrenatural, a vida do batismo, a graça santificante como semente. E você tem que fazer essa semente crescer e desenvolver. Até você ter estatura de um homem adulto na fé. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. São Paulo pensou isso. E qual que são as duas únicas maneiras de você desenvolver essa vida sobrenatural que está em você como semente? A primeira delas é os sacramentos. E a segunda são as obras meritórias, sobrenaturais e a vida de oração. O que é uma obra de mérito? Se você batizado, está em estado de graça, né? Livre do pecado, você tem uma boa disposição, tem um bom coração. Quando você vai fazer uma caridade a alguém, dá um copo d'água, aquilo lhe dá um mérito, aumenta, desenvolve o seu organismo sobrenatural da graça. Quando você de bom coração também, livre do pecado, pega um livro desse e vai estudar, isso te aumenta a sua vida sobrenatural. E assim, etc. Essa é a prática da virtude, do bem. Tem que tem estado de graça, o mais livre do pecado, tem que ter uma boa disposição, uma boa intenção, e você alcança. E uma vida de oração. São os dois caminhos. Nós vamos dizer assim, olha, os sacramentos, olha que interessante, isso aqui é um dizer antigo, porque você não vai ouvir muito isso hoje, porque às vezes a teologia muda alguns termos, com boa intenção, mas nós temos que apelar para os antigos para entender. Os sacramentos existem, os sacramentos chamados sacramentos de vivos e sacramento de mortos. Que isso? Os sacramentos de mortos são o quê? O batismo e a penitência. Adivinha por quê? Ele está achando que eu vou só falar? Eu tenho que dar também. Por quê? O que o batismo faz para mim? Ele me concede a graça santificante. Então é como se a minha alma ainda estivesse morta para Deus na vida sobrenatural, e o batismo me concede a primeira infusão da graça, entendeu?
E o outro sacramento de mortos? A penitência. Ou a confissão. Por quê? O pecado mata. O pecado, quando é um pecado mortal, ele mata A graça santificante. a vida sobrenatural. Só me sobra o quê? A natureza. Então, a penitência, quando você recebe a absolvição do Padre, e ele te dá uma penitência, ele está te renovando, te fazendo de novo a primeira infusão da graça. Deu para entender isso? Olha que interessante, gente. Vocês não vão ver isso em livro novo, não. Porque eles acharam que não precisa mais. Então, Padre, quando eu cometo um pecado mortal, que é um pecado que eu tenho consciência que era grave, mas eu fiz assim mesmo, eu quis fazer, eu gostei de fazer, então eu fico tal qual a pessoa que não foi batizada, semelhante. Você perdeu a vida na graça. E tem milhares de centenas de nós assim. Então, a penitência me devolve essa vida. E, então, os sacramentos de mortos são o batismo e a penitência. E os outros sacramentos? Os outros 5 são sacramentos de vivos. Por quê? Porque eles aumentam a graça já existente. Por exemplo, Eucaristia, unção dos enfermos, ordem, matrimônio, qual que eu esqueci? Crisma. Oi? Crisma. E Batismo. crisma. Esses 5, eles aumentam a graça. O batismo e a penitência, eles infundem a primeira graça. Aí nós dizemos que os outros 5 dão a segunda infusão de graça. Então, esses são os 2 caminhos que eu tenho para desenvolver a vida sobrenatural. E a vida sobrenatural é o quê? É a participação na vida divina, a vida aquela que é eterna. Então a vida eterna é a vida de Cristo, é a vida de Deus. E Ele nos chama a participar da vida dele. Nós não vamos ser Deus, mas usando a linguagem antiga, nós vamos ser deificados. Porque a vida de Deus está em nós, mas nós não somos deuses, tá? Nós vamos ser cristificados. Cada vez que você comunga, você é cristificado. Mas não que você vai tornar Cristo, mas que você é membro dele. Deu para compreender até aqui? Alguma pergunta nesse preâmbulo? Olha que interessante. Então, pela redenção, pelo coração de Jesus, de onde jorram todos os sacramentos, todas as graças, porque é humano e divino, divino e humano, quer dizer que o coração dele é humano e divino, e jorra, é um mediador, ele faz essa mediação da vida de Deus para nós. Antigamente se diziam que batismo, confirmação, eucaristia, matrimônio, etc, 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 porque considerava-se mais de um sacramento, mais de 7 sacramentos. Tinham vários sinais sacramentais. Depois a igreja parou e descobriu que no meio de todos esses são 7. Eram chamados de mistérios. Mysterion. O mysterium é algo que diz respeito a essa vida, diretamente a Deus. Nós usamos mal a palavra mistério também, tá? O mistério para nós é mais benigno. Os mistérios de Sherlock Holmes, mistério, não. Esse mistério aqui é o que? É para você participar, é mergulhar, não é para você decifrar. Só que no latim passou-se a chamar de sacramento. Sacramentum é um instrumento do sagrado. Quer dizer, são os instrumentos pelos quais nós recebemos a vida divina e a desenvolvemos. Que, aliás, são 7 sacramentos. Destes 7, quando a lança do soldado atravessou o coração de Jesus, jorrou sangue e água. Água simbolizando o batismo. Porque é por isso aí que nós recebemos a vida divina, a participação na vida de Jesus. Sangue significando o quê? Vida. A Eucaristia. Pergunta?
Deu para entender? Mais ou menos? Isso é só para dar o aperitivo, depois vocês estudarem e buscarem, tá? Nós vamos tratar mais da Eucaristia. São Leonardo Porto Maurício, que é do livro que eu não tenho ele em forma física, ele vai dizer as excelências da Santa Missa, que elas aparecem aqui e nós vamos ver. Agora ele vai dizer que, olha, e o Antônio Rui Marim também diz: Eucaristia é um sacramento. Na missa nós celebramos a Eucaristia, o sacramento da Eucaristia. A Eucaristia, quando você comunga, você não está só recebendo, olha que interessante, você só não está recebendo só a graça. Você não está só aumentando a quantidade de graça que você tem. Você está recebendo a própria fonte dela. Dá para entender isso? A graça de Jesus. Quando você comunga, você não está recebendo a graça. Você está recebendo o manancial de onde ela sair. Você está recebendo a fonte toda. Você está recebendo a humanidade junto com a divindade, tá? Por isso que é a comunhão. Corpo e sangue. Essa é a primeira coisa. Você recebe a própria fonte, ela se dá. Ela se dá. Segundo, falando da Eucaristia, quando você come, vamos supor, uma batata, o que acontece? O seu corpo faz o que com a batata? Digere. E ao ele digerir certas proteínas, nutrientes, o corpo vai fazer o que? Vai assimilar, não é? Só que na Eucaristia é o contrário. Não é você que vai assimilar ele, é ele que te assimila. Como assim? Ele te faz participar da vida dele. Então, você está pensando que eu sei que está consumindo. É ele que está te consumindo. Dependendo da sua disposição, você vai ter em grau maior ou menor a própria fonte da graça. Então é ele que te assimila, te cristifica, te concede a vida divina. Nós somos corpo dele, então ele nos alimenta. Não é isso? É, só que é ele que se dá como alimento, é ele que nos assimila. Na verdade é um diálogo amoroso. Porque na linguagem humana fala assim, tomar e comer. Fazer isso em memória de mim. Só que esse tomar e comer é ao mesmo tempo ele que está tomando minha vida e me assimilando para ele. A divindade está abraçando a minha humanidade. Né? Eu só tenho que ter uma boa disposição, estado da graça. A divindade abraça a humanidade. É a gotinha de água colocada no vinho. Você prestar atenção nisso? A gotinha de água é a humanidade, o vinho é a divindade. É o convite dele. Quer dizer, é possível depois tirar aquela gota d'água de lá? Isso é o que acontece, né? O vinho que assimila não é a água que absorve o vinho, né? Terceiro, ao comungar, porque olha, está presente no pão e no vinho o quê? O próprio Jesus Cristo, corpo, alma e divindade. Não é só uma comunhão espiritual, é uma comunhão do corpo, do sangue, da alma e da divindade. É físico. E quando você toma comunhão, naquele tempo que o pão é pão dentro de você, que eu não sei quanto tempo, a tradição, que eu estava olhando a tradição da igreja, ela vai dizer assim, no sábado a gente calcula meia hora. Então durante meia hora, depois de comungar, ao comungar e meia hora depois, você é um sacrário, é um templo. Muito maior do que o cibório que está dentro do sacrário guardando a hóstia. Porque você carrega ele. E junto com o Filho está o Pai e o Espírito Santo. E vai dizer o Padre Antônio Rui Marim, olha que mistério de amor. O Pai, quando você comunga, é o mistério do Pai que gera o Filho e deles procede o Espírito Santo, que é a fonte de amor.
Só que depende do seu estado de graça e da sua disposição. Deu para entender isso? Então, enquanto eu comungo, eu sou, vamos dizer, um sacrário dele, um templo dele. Por isso que às vezes na missa tem um pouco de desuso, né? Só o Centro Céu da Luz comigo é que faz isso. A gente costuma dar um pouquinho de água em respeito àquele alimento, né? E a gente resguarda. Antigamente falava de meia hora. Eu já vi alguns padres ou especialistas dizerem assim: talvez esse pão é pão dentro de nós durante uns 10, 15 minutos. Então esse tempo que a gente reserva, né? E por fim, na Eucaristia, a união eucarística é o céu começado. Por quê? A união eucarística, a comunhão, tomar e comer, você tomou e comeu, é o céu começado, é a vida que é eterna. Só que nós dizemos um termo assim, já e ainda não. Já porque já é o céu começado, ainda não porque não é permanente. Depois que o pão dissolve, ele deixa de ser uma presença real. Mas é claro que Jesus ainda continua com presença espiritual na sua alma pelo Espírito Santo. Junto com a comunhão de corpo, meio da hóstia, eu faço a comunhão espiritual. Eu clamo por ele na minha alma. Uma coisa junto com a outra, né? Agora, a comunhão real, ela é mais profunda do que a comunhão espiritual. Só que eu tenho que ter a disposição para isso. E eu tenho que saber, lembra que isso aqui, é ele que me assimila. Eu não estou tomando um xarope, um remédio, uma coisa assim, é um relacionamento com ele. Ô padre, a pessoa então que não faz a comunhão, que tem a comunhão apenas espiritual, ela também é menos do que a pessoa que toma, menos que eu falo assim, estou sabendo a palavra usar aqui, mas ela não bebe a mesma fonte, a mesma tem um força. certo impedimento para tomar a comunhão, né? Física, e faz a comunhão espiritual. Aí é uma questão de disposição e de mérito, né? Que a pessoa deve buscar assim, sanar, porque ela só não toma porque tem algum impedimento. Aí depende de caso, depende de circunstância. Por exemplo, o padre Rui Marinho vai dizer assim, olha, vamos supor que a pessoa, como aconteceu comigo já, de repente aparecem uns meninos assim, a gente não sabe, né? Tem hora que quando andar a gente pergunta, você fez comer comigo? Tem hora que no colo a gente dá. Vamos supor que não fez. Depois a gente vê o menino, se ele teve uma boa intenção, teve uma alma assim aberta, aquilo não é para ele uma fonte de condenação. Depois a gente aconselha, eu faço primeiro a Eucaristia primeiro. Então assim, vamos supor, no sacramento de mortos, na penitência, se eu tiver uma contrição perfeita, além dele me realizar a primeira infusão da graça, ele me concede a segunda. Depende da disposição. Se eu não tiver uma contrição perfeita, ele vai só infundir a graça de novo. É como se eu tivesse vaziou o tanque e começou a encher pela metade de novo. Agora, a contrição perfeita faz com que a penitência me dê não só a primeira infusão da graça da vida que eu perdi, mas aumente ela ainda. Na disposição do coração que se dilata, né? Isso aqui é falando do sacramento. A Eucaristia como sacramento. Lembra que o sacramento vamos dizer, ele é definido assim, é um sinal visível da graça de Deus. Por que é um sinal visível? Porque ele brota do próprio coração, que é divino e humano. Então essa divindade e humanidade de Jesus, ela aparece nos sacramentos. Não é só... existe uma ação sobrenatural, divina, que acontece através de gestos
palavras, sinais que tocam todos os nossos sentidos, especialmente na Santa Missa. E através daquelas palavras, daqueles sinais, daqueles gestos, daqueles sentidos, a graça está operando, mesmo que você não perceba. Por isso que tem uma expressão latina que nós usamos nos sacramentos, ex opere operato. Isso faz estranho, né? Ex opere operato quer dizer o quê? O sacramento, ele realiza o que ele significa. É uma virtude intrínseca dele. Não sou eu que faz, não. É Cristo que faz. Então ele é eficaz. Ex opere operato. Agora, ex opere operantis. A ação dele em nós depende da sua disposição. A fonte é infinita. Mas depende do tamanho da cumbuca que você levou lá para encher para beber. É claro que numa fonte maior do que o mar, você quer levar um copinho, um michuruca desse tamanho, você leva. Caso contrário, a fonte toda se dá. Por isso que é mais ou menos como é que fala? Na terceira para a quarta morada, tem uma coisa assim. Bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus vai falar, conhece os mandamentos? Já faço isso desde agora. Então tudo bem. Se quer ser perfeito, pega tudo que tem, vende, dá o dinheiro aos pobres e me segue. Terá um tesouro no céu. Quer dizer, à medida que você se dá também. O tanto que você se der para mim, eu me dou para você. É uma disposição. O sacramento, ele é eficaz em si mesmo. E aqui nós damos o passo da Eucaristia para a Santa Missa. Até aqui tudo bem? Aqui vai começar as excelências da Santa Missa. Aí eu vou pegar aqui no meu, que eu não tenho o livro físico, né? Olha, qual que é a primeira excelência? Excelência, assim, é uma força, é uma virtude, é uma graça. É algo que nos ajuda a chegar aqui, ó, de uma maneira extraordinária. A primeira excelência da Santa Missa é a seguinte: a Santa Missa é o mesmo sacrifício do Calvário. Isso aqui, gente, hoje em dia parece bobagem que eu estou dizendo, mas na grande ânsia de fazer tudo novo, de vez em quando a gente perde o sentido das coisas. E é tarefa nossa, vamos dizer, reencontrar e caminhar para esse sentido. Então, a Santa Missa é o mesmo substancialmente, em essência, naquilo que ele é o mesmo sacrifício da cruz. Então, quer dizer, padre, que quando eu vou à missa, eu estou indo, de certa forma, para o Calvário? Exatamente. Então, qual que é a diferença? É uma diferença chamada acidental. Ô padre, e sim, no seminário, todos estudam isso? Ou não? Infelizmente, os teólogos estão pulando essa parte. É porque não tem condição. Porque eles têm um pensamento assim, ó. Porque está escrito no Catecismo da Igreja Católica que a Bíblia é a palavra de Deus. E a tradição apostólica conserva a palavra de Deus. Existe uma diferença entre tradição apostólica e tradições eclesiais ou teológicas. Quanto às segundas, que tradições eclesiais ou teológicas, a igreja, quando quiser, ela pode abandonar. Só que está confundindo tradições eclesiásticas e teológicas com tradição apostólica. Então, assim, ó, em um para o povo viver bem, para o povo ser feliz, para o povo participar, nós vamos abandonar isso tudo. Aí o que estão ensinando nos seminários, nos grupos, nas catequeses? A Eucaristia é a ceia da partilha, da fraternidade, do amor e do diálogo. E todos são bem-vindos. E nós vamos tirar dela tudo aquilo que afasta os irmãos, que escandaliza os pequeninos. Nós vamos tirar dela. E vamos fazer um negócio bonito, gostoso para atrair, senão eles não vêm, né? Então como é que vamos fazer o povo vir? Nós vamos fazer ficar gostoso. Vamos dançar lá
bater palma, rir, cantar música moderna, mudar as estruturas. Só que ela continua sendo Calvário. Não é que a gente vai lá para morrer de chorar, não, entendeu? Não é isso. Porque tem momento na missa que é mais alegre, o glória, alegre, a exclamação do Evangelho, alegre, né? Mas só que aquela alegria diferente, porque é o mesmo sacrifício da cruz. É só acidentalmente diferente. Como assim? No sacrifício que houve uma vez por todas, ele derramou sangue. Na missa, e por isso que é chamado cruento. Na missa é o sacrifício incruento. Mas toda vez que eu celebro, eu estou no mesmo sacrifício. Aí o Leonardo, do Porto Maurício, vai dizer: a primeira excelência, o sacrifício da Santa Missa, é o mesmo que o sacrifício da cruz. Difere apenas acidentalmente. Isso é uma coisa às vezes difícil de entender, que é uma categoria da filosofia clássica, né? A substância diz respeito à essência da coisa. Não sei, né? Por exemplo, vou dar um exemplo idiota aqui. Qual seria a essência de um ser humano? Não vamos tentar falar, não, vamos só demonstrar. Não tem pelo menos assim. Tem uma cabeça, duas pernas, dois braços, sei. O que seria a substância, né? O que seriam os acidentes? A cor da pessoa, se ela é magra, se ela é gorda, o que ela está vestindo, entendeu? Agora, se a pessoa mais magra, mais gorda que ela é, desde de ser humana, como é que você sabe que uma vaca é uma vaca? Se ela for roxa, você vai saber que é uma vaca? Sim ou não? Sim. Pois é, se ela for desse tamanho, você vai saber que é uma vaca? Sim. O que faz quando você sabe se é uma vaca? É mais ou menos isso aí que é a substância. O que o acidente, o tamanho, a gordura, se ela tem um cabeção, se ela tem um chifre grande, se ela tem um chifre pequeno, se ela dá leite, se ela não dá. Entende? Então ele vai dizer, substancialmente, é o mesmo sacrifício. Quando você está na missa, você está no Calvário. É claro que existe ali o mistério pascal, que é paixão, morte e ressurreição. Mas foi no sacrifício da cruz. Deu para entender isso, né? Acidentalmente, per accidens, ele é diferente porque não é cruento, não se derrama sangue, você não está vendo a cena, é uma força sacramental. Essa é a primeira excelência da missa, que não pode ser esquecida. Uma das razões de nós estamos aqui. É o mesmo sacrifício da cruz. Por isso que o valor dele é o quê? Infinito. Infinito. O que Jesus fez na cruz não só superou os pecados de toda a humanidade desde Adão e Eva, mas ainda deixou um depósito de saldo lá que é infinito. Depende da ex opere operantis. Depende daquele que participa. Ou você tem a fonte toda, ou então você tem uma canequinha. Ou então você vai lá só mole. Ou nada. Que São Paulo vai dizer, né? Acho que 1 Coríntios 11, versículo 29 a 30. Aquele que recebe mal o corpo e o sangue do Senhor comunga a própria condenação. Por isso que entre vós há tantos doentes, fracos e mortos, que não sabem o que estão fazendo e estão fazendo. Quer dizer, então tem que ter uma preparação, não é de qualquer jeito. E é interessante falar nisso porque aí vocês vão entender. A teologia de hoje, ela fala muito do ex opere operato. Como assim? É a eficácia do sacramento. Ele tem poder. Por exemplo, eu estou celebrando a missa. Se o padre tiver em pecado mortal, a missa vai, gente? Vai. Pois é. Por quê? Pela excelência do sacramento. Isso é a segunda excelência, não é sendo os professores aqui, então. Mas, então, o sacramento, ele tem, por quê? Quem que é o sacerdote? A lição da Cristo. Por exemplo, a segunda excelência. O sacrifício da Santa Missa tem por sacerdote o próprio Jesus.
Ele é o sacerdote principal. E eu estou emprestando para ele minhas mãos e minha língua, só isso. Por isso que disse do Padre, in persona Christi. Quer dizer, mesmo que ele esteja em pecado mortal, se ele faz do jeito que tem que fazer, porque tem algumas coisas na missa que são acessórias, então tem que ter cuidado. Por exemplo, os ritos iniciais é para preparar, dar uma boa disposição para a pessoa celebrar. E os ritos finais para encerrar. É dito que nos ritos iniciais eu tenho que pedir perdão, e quando é solenidade eu canto glória. E termina com a oração da coleta, né? Então existe algumas coisas que a gente pode, mas a essência que é a palavra Eucaristia, né, não deve ser mudada. O sacramento ele é eficaz se o sinal é celebrado do jeito que tem que ser celebrado. E hoje tem se esgotado muito com essa questão de tentar fazer todo mundo participar mais. A gente está tentando nivelar por baixo. Aí você fala só do ex opere operato. Não, ele é eficaz, vinde todos ao manancial das águas, vinde, comai e comer de graça, bebei do Senhor. Ele é eficaz. Só que esqueceu do ex opere operantes. A disposição depende. Você está chamando a pessoa, está vindo. Vem, meu filho, seja bem-vindo, pode comungar. Se ela tiver um pinguinho de boa vontade, vai ter algum efeitozinho. Mas se não tiver nenhuma, não tem efeito nenhum. Ainda pode ser sinal de condenação. Para tentar atrair o povo, não está se ensinando essa segunda parte. Deu para entender, gente? A segunda excelência, então, é que o sacerdote do sacrifício é o próprio Cristo. E tem mais. Ele é o sumo sacerdote, ele é a vítima e ele é o próprio sacrifício. Tem uma oração eucarística que diz, é na Páscoa, sacerdote, altar e cordeiro, é a mesma pessoa. O padre, o bispo só empresta a língua e as mãos. Mas, adivinha quem que está? É o sacerdote principal, é ele mesmo. Por isso que disse do padre que está in persona Christi, é na pessoa de Cristo. Agora, se ele está em pecado mortal, e se ele está desse jeito, aí isso vai ser entre ele e Deus. O sacramento é válido, se ele não ofendeu o rito em si. Porém, para ele, já é outros 500. Ele faz acontecer. Aí tem um dizer dos padres antigos assim, arrisca a gente botar tudo para dentro do céu e a gente não bater na trave. Porque, opa, você volta que o seu eu vou cobrar mais. Isso ali dá vai. Um purgatorzinho resolve, você não. Ok? E a terceira excelência? A terceira excelência é muito interessante. Olha que interessante, gente. Lembra que eu falei aqui, ó, a criação. Bará, Deus criou do nada, ex nihilo. Do nada ele expulsou as coisas para fora, ele expulsou, criou. Logo depois, o que diz a palavra? No princípio Deus criou Bará, o céu e a terra estava em forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas. E Deus disse o quê? Qual a palavrinha? Haja. Faça-se. Do latim, fiat. São Leonardo vai dizer assim, o primeiro fiat, Deus criou o céu e a terra. O ser humano e tudo que no céu e na terra existe. Ele criou o que então? Tempo, espaço, matéria, energia, vácuo quântico, bóson de Higgs, tudo que vocês quiserem. É criatura, não é origem. Então, esse foi o primeiro fiat. Faça-se, faça-se, faça-se. Aconteceu o segundo fiat. Vamos ver agora quem que adivinha. O segundo fiat é do Novo Testamento. O segundo faça-se. A casa de quem? Essa aqui? Maria. Será que Nossa Senhora fez um fiat? Eu acho que ela fez, vocês estão lembrados? Sim. Qual que foi?
assim, nem segunda voz. Auxílio de Maria. E o que aconteceu? O verbo se fez carne. Aí ele vai dizer, esse segundo fiat sacudiu o céu e a terra. Porque Deus, a segunda pessoa da Trindade, com a mesma perfeição, Deus de Deus, a luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial da mesma substância do Pai e do Espírito Santo, ele se encarnou. Faça-se fiat. O que tem isso tudo? Esse Leonardo vai dizer que a terceira excelência acontece na missa. É o terceiro fiat. Pela voz de um homem. Presta atenção. A voz de um homem, se eu olhar para aquele papel ali, voa. Ele não voa. Se eu falar com a pai de noção, levanta-te, ela não levanta. Mesmo eu sendo padre. Agora, quando eu faço assim, enviai o Espírito Santo para que o pão e o vinho se tornem o corpo e sangue de Jesus. Aí ele vai dizer, o primeiro fiat criou, o segundo fiat balançou o céu e a terra e a criação inteira. O terceiro fiat transforma toda a criação. Então, de certa forma, o terceiro fiat é de certa forma maior que o primeiro, que é a criação de Deus, e maior que o segundo, que é o faça-se de Maria. Porque pela palavra de um homem, Jesus desce do céu em corpo, sangue, alma e divindade. Esse é a terceira excelência. A palavra de um homem opera o sacrifício. É claro que não somos nós que fazemos a eficácia. É o próprio Cristo que é o sumo sacerdote principal, altar e cordeiro, né? Até aqui, tudo bem? Uma perguntinha? Primeira excelência, o sacrifício da missa é o mesmo sacrifício da cruz. Segunda excelência, é Jesus que é o sacerdote principal. Terceira excelência, pela palavra de um homem, um padre, um sacerdote, um bispo, opera-se o terceiro fiat, que supera os outros dois e os completa. Né? Fazer isso em memória de mim, quer dizer, fazer isto em memória de mim, é o terceiro fiat. E cada vez que é feito, transforma o céu e a terra, porque é o mesmo sacrifício da cruz, tem o mesmo mérito daquele momento. Então, na Santa Missa, quer dizer, vocês não precisam pensar assim, eu queria tanto estar lá, eu queria estar tanto perto de Maria, nos pés da cruz. Não sei se o sacrifício cruento você dá conta não, mas tudo bem. Vai que um dia te consegue uma visão mística, e você vai fazer igual os outros que tiveram que fazer, né? Você vai quase um morro no chão. Mas, agora, toda vez que você vai na missa, criatura, você está no mesmo sacrifício. Você está lá. Só que não é em substância, quer dizer, não é um sacrifício cruento, ele é incruento, mas é o mesmo sacrifício. Então é por isso, padre, que geralmente a gente não bate palma em missa. Eu estou sendo até bonzinho, que o padre Paulo Ricardo é mais mal, né? Ele vai falar, você bater palma na missa, você está se juntando a um bando de traidor safado que estava lá, crucifica, dá na pedra. Apesar que muita gente às vezes precisa de uma explicação assim, para entender. Por quê? Faz sem querer, sem saber. Nós nos tornamos viajantes que não sabemos de onde vimos e para onde estamos indo. Então, vale tudo. Quem está ensinando? Não está na aula de reciclagem que esses estamos pagos, não. Mas são os pequenos gestos, né? Mas ofício para o bispo. Quem sabe disso? Senhor bispo, por favor, coloca o padre Milton dar uma aula. Porque está havendo umas certas mudanças, né, internas. Baseado até no dizer do Papa Francisco, que eu não digo que ele diz com essa intenção. Por exemplo, o Concílio Vaticano II, a interpretação oficial da Igreja do Concílio Vaticano II é uma hermenêutica de continuidade. Ele não mandou romper com nada do que estava antes. Mas algumas interpretações do concílio querem dizer que vão abandonar o que for preciso para viver a verdade.
Só que abandonar o quê? É aquilo que é acidental ou aquilo que é essencial? Com a melhor das boas intenções. Ótimo, o povo não entende o pão e o vinho. Vamos consagrar pipoca com café, vai ser mais gostoso. Por que é pão e vinho? Porque Jesus na Bíblia usou pão e vinho, pronto, acabou. Por que tem só padres, homens? Porque tinha só os apóstolos. Nós vamos imitar, é a mesma ceia? É. Vai ter mais essa também, tá? É aquela ceia mesma que nós celebramos e é o mesmo sacrifício. Tinha os apóstolos. Ah, devia ter mulher também, não sabe, que não foi escrito. Mas Jesus quis tomar ceias com os seus, com os 12 que ele tinha convidado. A esses 12 ele deu algo diferente. Ele chamou de apostelo, enviados, apóstolo enviado. A vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus. Não é que as outras pessoas não prestam para ele. É ministério diferente. E o Papa já trovejou lá. Que isso não é ofensa. Isso não vamos ordenar mulheres. Porque não é objetivo isso, não precisa. Os ministérios são diferentes. Na verdade, o ministério da ordem é um serviço a Deus. O sacramento do matrimônio é outro serviço a Deus. Os dois estão assim, ó. São sacramentos do serviço a Deus. Só que os padres são aqueles que emprestam a língua e as mãos para que aconteça esse sacrifício. Agora, ótimo. Aqui nós vamos entrar nessa parte. O Frei Leandro Porto Maurício, ele vai dizer assim, que desde os tempos imemoriais, é engraçado. Por quê? As antigas civilizações, elas faziam sacrifício. Para quê? Sacre facere. Eu vou fazer algo que vai tocar o sagrado. Não, padre, tudo é sagrado. Cuidado. Eu estou falando de sagrado aqui, aquilo que diz respeito diretamente ao sobrenatural a Deus, não ao criado. Não que o criado seja totalmente profano, mas é uma criatura de Deus. E depende de nós. Nós estamos aqui, Deus disse a Adão, toma conta desse negócio aí, governa esse trem aí, dá nome. Dá nome e conhecer a essência das coisas. Você não dá nome para uma coisa sem saber o que ela é. Entendeu o que Deus pediu para Adão, né? Ele pediu para ele dar nome. Então Adão tem que conhecer as coisas. Então a vida intelectual está na base desde Adão. Então conhece, dá nome isso aí, mostra o sentido, conduz à perfeição, conduz isso aí à perfeição, traz para mim. Só que o ser humano caiu no pecado, então a criação toda foi ferida de morte também. Existe a ordem natural, mas São Paulo vai dizer que toda a criação está como que em dores de parto, esperando que venham os filhos para restaurar a ordem das coisas e conduzir tudo a Deus. O povo, todo aquele que é batizado é sacerdote segundo o batismo, não sacerdote segundo isso aqui, né? É sacerdócio batismal, quer dizer, sacer, oferecer, aquele que oferece, dons, é aquele que oferece, que entrega para Deus. Então, nesse caminho, nós vamos entrar aqui na Santa Missa e olha só, qual que é o valor da Santa Missa? Todas as civilizações faziam sacrifício, ótimo. É verdade que algumas pensavam assim, eu queria falar com a divindade. Como que eu falo com a divindade? Derramando sangue. Então, eu, por exemplo, quem que eu vou sacrificar aqui? Vou sacrificar o Jonathan. Você, Jonathan, a colheita tá feia, meu filho, os pés de mim estão morrendo todo. Ele não está dando conta, está uma seca danada, tá? Vai lá e fala com a divindade que está para mandar chuva para nós, tá? Sim, ele morre. É para ele ir lá e falar. Alguns faziam para isso. E o sangue, perdeu o sangue, está morto. Então o povo falou, a vida está no sangue. Então nós vamos derramar o sangue. Até dos bichos. Eram os sacrifícios. Aí São Leonardo vai dizer assim, ó, engraçado, a Santa Missa é o mesmo sacrifício da cruz, ele é infinito. Então todo sacrifício, ele tem 4 finalidades.
E nós vamos falar delas agora. Então a nossa missa, como é o mesmo sacrifício da cruz, ela tem 4 finalidades. A primeira finalidade é latrêutica. Latrêutico, sabe o que é isso? Não. Adoração. A primeira finalidade é o quê? Adoração. Agora, presta atenção. Na Santa Missa, quem que adora o quê? É verdade que nós adoramos. Só que nós estamos participando do sacrifício incruento, correto? Então, a maior adoração que já aconteceu em todos os tempos na história, que tem um valor infinito, foi a que o Filho ofereceu ao Pai se dando na cruz. Porque ele é ao mesmo tempo sacerdote, ao Pai Cordeiro. Então ele é o perfeito adorador. É lindo demais. Então, quando você celebra a missa, Cristo no seu sacrifício rende ao Pai a adoração absolutamente digna dele. Só ele deu conta de fazer uma adoração digna, cujo valor é infinito. Agora, por quê? A adoração depende da dignidade do adorador. Como o adorador é verdadeiro, um verdadeiro Deus, é uma adoração digna de Deus, porque é o próprio homem, um verdadeiro Deus, que oferece. É o sacerdote principal. Por isso que mesmo que o padre esteja em pecado mortal, se ele celebrar direitinho, é pela adoração, pela dignidade do sacerdote principal, e não a do padre, que faz com que o sacrifício com o sacramento seja eficaz. E essa adoração é tão singela e poderosa que na adoração, aquele que adora se volta para Deus. E na visão antiga, Deus se dobra e se volta para a criatura amorosamente. A adoração era isso. Nós erguemos o coração para quê? E ele se volta amorosamente para nós. E é uma adoração com valor tal que o valor é infinito e Deus se volta amorosamente para toda a criação. Então, esse aqui é a primeira finalidade, é chamado de latrêutico. Latria é um culto só a Deus. Por isso que idolatria, eu estou dando adoração a um ídolo. Quando o católico está diante da imagem de Nossa Senhora, ele não está fazendo idolatria, não. A não ser que ele fala, esse objeto aqui é meu Deus. E pelo que eu saiba, nenhum de nós está fazendo isso. Entendeu o que é idolatria, né? Pois é, nós fazemos veneração ao santo. Latria só a Deus. Segunda finalidade, propiciatória. Alguém sabe o que é isso? O padre, eu queria perguntar uma coisa antes. Sim. Então, o latrêutico, aliás, também a missa, desde que um sacerdote, por isso que tem essa questão dele celebrar mesmo todos os santos dias. Mesmo que nós não participamos da missa todos os dias, hoje nós temos essa oportunidade, mas não tínhamos antigamente, mas hoje passa a ter, alguns sim, outros não. Mas por isso que esse ritual que acontece é uma celebração diária, esse encontro com Deus todo dia, por isso que desde que Jesus partiu, acontece a Santa Missa. Sim, pelo menos deveria, que São Leonardo vai concordar com vários outros santos. Lembra que São Leonardo é do século XVIII, 1737. Que esse livro foi a primeira vez lançado. Ele vai dizer que assim como o sol nasce todos os dias e ilumina a terra, é a missa, que é a luz sobrenatural de toda a criação. E Padre Pio vai dizer, né, se houvesse como é que é? Dia sem... Sim, ele fala, né, que a sexta-feira da paixão é o dia mais triste do mundo, né? Que um dia sem missa seria como sem sol. Isso. Já entendi. Que Cristo é a luz verdadeira. Então deu para entender, né? Por que ela tem uma finalidade latrêutica? Porque o próprio Cristo se oferecendo na cruz é uma adoração ao Pai. E nós participamos dessa adoração. Por isso que nós na missa estamos em sentido também de adoradores. Por isso que não é errado ajoelhar para comungar. Mas aí pastoralmente os bispos podem delegar, às vezes assim, o povo está faltando ação, eles não estão agindo, porque o adorador tem que também agir como cristão. Aí eles falam, todo mundo vai comungar só de pé. De pé é aquele que está pronto para servir, de joelho é aquele que está adorando. O missal para ver as duas coisas.
Padre, a Sim. frase do Padre Pio seria mais fácil o mundo sobreviver sem o sol que sem a Santa Missa. E os sacerdotes, todos os dias, eles celebram missa? Você não pode falar isso, né? Porque tu não sabe. Deveria. Mas é obrigação, não é? Deveria. Porque ele está trazendo de volta é o mesmo sacrifício da cruz todos os dias. Que tem esses 4 finalidades infinitas. Que vai, acontece toda missa. Por exemplo, propiciatório é o quê? Reparação. Nós temos muitas ofensas que nós cometemos contra Deus. E se você pegar desde Adão e Eva até hoje, são muitas ofensas. Então, para cumprir, não é possível. O Rui Marim e o Leonardo Porto Maurício vão concordar com isso. Mesmo se todos os seres humanos, mesmo se todos os anjos, mesmo se todas as criaturas juntassem num clamor eterno, pela eternidade toda, não conseguiriam fazer o que o sacrifício de Cristo na cruz fez. Presta atenção nisso. Se juntar todos os anjos com todos nós, com todas as criaturas, e clamando e pedindo perdão, não aconteceria o que aconteceu na missa. Por quê? Olha como é que é importante, né? Temos, depois da adoração, o dever de reparar nossas ofensas com Deus. O sacrifício da missa é incomparável, de valor reparatório infinito. Com efeito, não nos é aplicado em toda a plenitude, mas em grau limitado. Por quê? Segundo nossas disposições. Ele tem o efeito ex opere operato. Ele tem a eficácia de nos dar a própria fonte. Mas dependendo da minha disposição, isso não acontece, porque eu me coloco obstáculos à graça. É o jeito que eu participo da missa, né? Televisão também não, né, tá? Não é o sacrifício, não é a participação da comunidade, né? Quando a pessoa está isolada, por exemplo, no fim de mundo, não tem nada, já é uma coisa, para assistir pela televisão. Mas na verdade ela nem precisa, né? Para guardar domingos e festas, se ela reservar 1 hora junto com a família, não tem como, não tem opção nenhuma de eu ir na missa todo domingo. Se eu guardo 1 hora para dedicar a Deus, para rezar com a família de coração sincero, né, já te peguei como guardou domingo e festa. Se nessa 1 hora tem a missa ali, celebrar, depende da disposição também, né? Porque você não vai sentar assistir a missa comer pipoca, beber guaraná, ou sentado com o pé para cima, não. É como se estivesse lá. Não tem todo o efeito, mas já é alguma coisa. Mas o ideal mesmo é participar. Aí se eu não puder comungar, participe a si mesmo, faça comunhão espiritual. Mas não é missa. Terceira finalidade, impetratório. O que é isso? Eu tenho só palavra, a gente precisa aprender, tá? Impetratório é o quê? Petição, súplica. Impetratório. O que é impetratório? Nossa indigência é imensa. Nós precisamos de muita coisa, tem hora que precisamos de tudo. E a missa tem tudo aquilo que precisa. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados, com o peso dos vossos fardos, e eu vos darei repouso. Então, as súplicas. O que influencia... No sacrifício, Jesus obtém méritos infinitos. Como ele é a vítima perfeita, o sacerdote perfeito, o altar e a oblação, o sacrifício perfeito, então os méritos são perfeitos, perfeitos, infinitos. E ele apoia as nossas súplicas e petições. O que influencia a distribuição dessas graças é o grau da sua disposição. E olha que interessante, porque a súplica aqui já esbarra na oração. É uma oração de súplica. Só que, vem comigo, é uma santa missa,
Quem que é o sacerdote principal? Cristo. Então é Ele que está prestando a verdadeira ou perfeita adoração ao Pai, e a nossa adoração se une com a adoração dele. É Ele que está oferecendo o sacrifício reparatório, e por nós nos unimos a Ele. E quando você vai suplicar, você une a sua súplica com a igreja, e você une a sua súplica com a súplica dele. É porque é Ele que está fazendo a petição ao Pai, pelo sacrifício da cruz, entendeu? Então, a oração, a nossa oração na missa, entra na oração da igreja e se confunde com a oração de Cristo na cruz. Você é membro do corpo místico de Cristo. Ele é a cabeça, você é o corpo. A igreja é o corpo. Então a sua súplica na missa se une à súplica dele, se confunde com ela, vai dizer os autores sagrados. E finalmente, a quarta finalidade, que na verdade dá nome ao sacramento, é a finalidade eucarística. Olha, de tudo que Deus fez pela humanidade, desde aqui, até aqui, nós temos que agradecer demais. Aí o Rui Marinho vai dizer assim: nem se juntar todos os anjos, com toda a humanidade, com todas as criaturas, se tiver ET, junta com os ET tudo, junta com todo mundo para agradecer, não vai dar conta de agradecer do jeito correto. O único que deu conta de agradecer, que é a ação de graça, agradecer, foi Cristo. Então a missa é a ação de graça perfeita. Os benefícios de ordem natural e sobrenatural nos dão para com Deus dívida infinita de gratidão. No santo sacrifício da missa podemos quitar essa dívida, e nós não só quitamos a dívida, ainda fica muito saldo na poupança, saldo infinito, por causa de Cristo. Alguma pergunta? Diante de tudo que o senhor explicou, por que não se celebra isso todos os dias? Aí já é outra problemática, porque a gente tenta celebrar todos os dias. Tem lugar que tem lugar que não tem. Eu procuro fazer o esforço de celebrar todo dia. Há alguns lugares por causa de questões pastorais, porque não está tendo padre suficiente. Tem padre mesmo com 1, 2, 3 paróquias. Aí fica aquele negócio. E mesmo quando a gente está de folga, eu fico mesmo quando a folga é segunda-feira, eu celebro no Carmelo. Então, nem que seja sozinho, a gente celebra. Pelo menos é o ideal. Dom Henrique Soares falava, mas desde que eu ordenei padre, até hoje eu nunca falei um dia de celebrar a missa. Isso é até engraçado, dá para fazer a conta de quantos que celebrou, né? Mas hoje, perigosamente, se você interpretar mal o Concílio Vaticano II, dizem que agora é uma época de desconstrução, tem que desconstruir as coisas para começar algo novo, porque ninguém está dando conta mais, não fala mais. Eu tenho ouvido muito isso. Não, padre, porque não fala mais. O povo não quer mais. O negócio é esse, o povo não quer mais. Essas coisas não falam mais. O senhor fala, assim, bonito, passa na internet, mas não fala para as pessoas mais. Não fala nada. Ninguém vai ver. Então o importante é o quê? A ternura e o amor. E para que aconteça a ternura e o amor, nós vamos abrir mão de tudo que é necessário. A intenção é essa. Acho que nós Só que eu, perigosamente, eu acho isso complicado. Agora, por um lado, é uma advertência, né? Por exemplo, é verdade que o povo não quer mais, então o povo tem que pronunciar. Agora, se o povo quer, estão falando que não quer, o povo tem que pronunciar. Nós queremos, sim, senhor. Quem falou que não quer? Só que como ninguém fala, quem cala consente. Lá na Argentina, por exemplo, né? Não, só para ser um exemplo, não foi matemático, não. Vamos supor, 7% conseguiram aprovar a lei do aborto. Em nome dos 90%, em nome de 100%, entendeu? Nós representamos o povo, todas as mulheres. Nós representamos as mulheres do nosso país que querem o aborto, vai conseguir. Parece que
afetado, né? Voltando. O juiz deu uma liminar. É. Então o que aconteceu? 7% falou e os 93%. Ah, não vou mexer esse trem não. Nem vou mexer esse trem não, gente. Passar não é porcaria de política não. Nem. Ótimo, você acabou de consentir com 7%. Você concordou com eles. Não concordei, não concordou. Aí vários pais digam pra mim, pra que você fica pendendo tanta confissão, pai? O povo não quer mais. Ele não quer. Ele não quer não? Por que eles vão lá? Eu abro a porta, eles vão. Não, o senhor está... que não precisa mais, o senhor está obrigando eles a ir. A realidade é outra, nós temos que desconstruir essas coisas. Pecado não existe, pecado é feridas. Não há pecados, existem feridas. Pessoas têm que ser amadas, com ternura. Eu falo assim, mas só Deus que perdoa o pecado, nem psicólogo dá conta. Verdade. Então, vocês estão vendo que nós estamos nisso aí. Tem muitas boas intenções, mas o nosso papel aqui é cumprir aquilo que foi nos inspirado por Deus, foi inspirado por Nossa Senhora da Luz, quando para nós, foi dito por ela para nós, que Nossa Senhora pediu em todas as suas aparições, ela concordou com todo esse corpo do depósito da fé, e na minha vocação pessoal de padre para fazer isso. Eu não posso não fazer. Vocês acham que seria muito difícil para mim, né? Inventar 1001 coisa na missa? Eu teria que fazer uma igreja para caber 200.000 pessoas. Isso não mora pra gente. Vocês acham que é incapacidade? Ih, minha filha, criatividade? Vocês não conhecem não, violeira. Eu botava aquele povo lá, fazia chorar quando eu queria, fazia rir quando eu queria, sério. Eu falei, eu vou ali dar um pau lá no presidente, e ia todo mundo atrás de mim. Então era possível reproduzir um Hitler, uns outros, mora para nós. É só você ter esse instinto assassino, essa cara pode fazer. Só que não pediu para mim fazer isso não. Se quer um negócio bonito, gostoso para comer, nós vamos para o espaço reviver e vamos pôr cuidado. Depois da missa, depois de reservar um devido espaço, né? Na devida adoração, vamos dar lá. Aí pode cantar, pode, né, tirando os excessos, né? Agora, só para terminar, esse autor aqui ele vai dizer, se tudo bem, essa é a finalidade. Como que eu participo? Quais que são as disposições para a Santa Missa, né? Olha, alguém já disse que para celebrar ou participar dignamente de uma só missa, 3 eternidades fariam falta. Uma para preparar-se, outra para celebrá-la ou participar dela, outra para dar graças. Sem chegar a tanto, é certo que toda preparação será pouca, por diligente e fervorosa que seja. Vocês entenderam o que o autor diz? Quer dizer, você preparar do jeito que tem que ser preparado, você vai precisar de 3 eternidades. 3 eternidades. Você tem com força. Mas, dá o seu melhor. Porque o sacrifício é infinito. Então você tem que ter uma preparação para infinita. E olha só, existem 2 classes de disposições. As primeiras são externas. Para o sacerdote, consistirá no perfeito cumprimento das rubricas e cerimônias que a igreja prescreve. O que é rubrica? Quando você abre o missal, tem os lados dele que tem as orações e tem a parte dele que é o ordinário da missa. Em todos eles tem umas letrinhas vermelhas. Rubrica é aquele escrito vermelho. Por exemplo, vamos supor que aqui é o missal. Senhor esteja convosco, aí está escrito na rubrica. O padre nessa hora abre os braços e estende na direção da Assembleia, num gesto solene. Senhor esteja convosco. Isso aqui nem invenção da nossa cabeça, não está escrito lá. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Tem uma oração eucarística, a primeira, o cânon. Tem um momento que ele fala lá. Eu estou rezando, agora o padre une as mãos, ele genufleta, ele abaixa um pouquinho, e agora nessa hora ele fala assim, não, eu estou lendo para vocês.
Estou lendo para Deus, na verdade, não é nem para o povo não, sabe disso, não tem outro. Aí está lá, agora o padre faz o sinal da cruz. Quando ele vai falar assim, que é o pecado, né? É nosso pecado, ele bate no peito. A rubrica é isso. Tem um jeito de celebrar. Vou ler de novo. Para o padre, a disposição externa é perfeito cumprimento das rubricas e cerimônias que a Igreja prescreve. As conferências nacionais receberam dos papas uma certa liberdade para agir nesse sentido, mas não para exagerar. Pelo menos Dom Francisco, ele fica de olho na gente, sabe? Seu padre, o que você colocou na missa? E onde é que você está celebrando essa Santa Missa? Quem mandou celebrar a missa no boteco? Você tem que falar comigo, eu sei esse lugar aí, viu? Não. Ele está celebrando de outro jeito? Vamos ficar bonito. Aí pode inventar mil e uma coisa. Eu consagro põe na mão dos outros, põe na mão das crianças, põe um panão no chão, põe a Eucaristia toda espalhada ali, os copinhos de vinho, copo descartado, fica mais gostoso. Aí põe tanto de copinho, consagro lá. Aí depois tomou, joga no lixo. Aí tem que um coitado lá, me dá esses copinhos para mim? Então, vai para casa e fica a madrugada inteira lavando, porque cada gotinha, Jesus está todo inteiro de corpo e alma e divindade. Corpo, sangue, alma e divindade. Põe lá. Pega mais um copinho, joga água, limpa direitinho. Ficou um restinho, vai de novo. O tempo todo. Frescura? Não. É a rubrica. Agora, o fiel também tem, já não é só o padrão, tá? Para o fiel, qual que é a disposição externa? Respeito, modéstia, atenção. E deve participar ativamente. Participar ativamente não é só falar, não, tá, gente? Nem cantar. Porque confunde-se, o povo tem que participar ativamente, então tem que ler, tem que cantar, tem que fazer homilia, não. É fazer aquilo que é próprio dos fiéis. Não é os leigos se tornarem clero ou o clero se tornar leigo. Eles vão participar ativamente, você está presente com a sua atenção, né, com o seu respeito, com a sua modéstia. Agora, existem as disposições internas. A melhor de todas é identificar-se com Jesus Cristo que se imola no altar. Oferecê-lo ao Pai e oferecer-se a si mesmo nele, com ele e por ele. Você entendeu isso? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Né? Eu estou oferecendo-me junto com Cristo ao Pai. Ele está dizendo assim, você cristão, identifique-se com Cristo. Você é membro do corpo, vamos dizer, não é só a cabeça, é o corpo todo. E é um gesto de que o sacrifício do dia a dia da sua vida você está oferecendo junto com o sacrifício dele, a vida toda. Então, a melhor de todas é identificar-se com Jesus Cristo que se imola no altar. Oferecê-lo ao Pai e oferecer-se a si mesmo, nele, com ele e por ele. Esta é a hora de pedir-lhe que nos converta em pão para ser comido por nossos irmãos, com nossa entrega total pela caridade. Quer dizer, Cristo é pão para mim, e nesse sentido, eu também vou ser esse pão que leva a vida eterna para o outro, pela palavra, pelo testemunho, né? E lembra da união íntima de Maria aos pés da cruz, que a mãe estava lá. Aos pés da cruz nessa hora. Então, você também está unido com ela. União íntima com Maria aos pés da cruz, com João, o discípulo amado, com o sacerdote celebrante, novo Cristo na terra, tá? União com todas as missas que se celebram no mundo inteiro. E posso dizer mais, união com todos os santos do céu, que quando acontece uma única missa, essa missa, todos os santos do céu e todos os anjos estão participando dela com vocês, e todas as almas do purgatório estão participando também com vocês, é a comunhão dos santos. Por isso que é possível rezar pelos falecidos. Menos do inferno, mas como a gente não sabe quem foi condenado, né? O que Santo Agostinho vai dizer? Olha, você reza para todos. Se aquele fiel foi condenado,
Deus sabe o que faz. Ele vai pegar aquela oração que não vai ter validade para aquele e manda para alguém que precisa. Mas você celebra em comunhão com os santos do céu, com os anjos e com as almas que nós rezamos em sufrágio pelas almas. E finalmente, por ser a Santa Missa o mesmo sacrifício na cruz, é o próprio Cristo que é o sacerdote principal. Então, na verdade, o padre está na pessoa de quem? Cristo. E quer dizer que o padre está falando com quem? Deus. Com Deus. Então, antigamente a missa era versum deum. Como que era? Eu estava voltado, o altar ficava para cá, eu estava voltado para Deus aqui. Vocês quase não escutavam. Se chegar no princípio da missa, eu escutaria só um negócio assim. Chegava, ficava lá solene, fazia assim. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Introibat altare Dei, a Deo che letifica in virtute mea, iudica me Dio decerne causa mea de gente non stanta abominica dolorosa era. De repente, Dominus vobiscum et cum Spiritu tuo. Às vezes escutar só isso assim. Que rezar baixinho. Você tinha uma noção mais profunda. O São Padre está conversando com Deus. Então nós também estamos. Aí mudou a dinâmica para versum populos, voltar para o povo. Mas eu continuo falando com Deus. Só que de vez em quando a gente esquece. Quer dizer, é um risco, né? A missa é válida, a missa nova, sim, claro. Mas de vez em quando eu penso que a missa tradicional ela tem alguma coisa para ensinar para a gente. Ela tem é a missa de sempre, né? Ela tem um status perpétuo que não foi abolido, só que foi pedido para celebrar a missa nova. Tudo bem, mas às vezes o povo esquece que eles estão falando com Deus, que o padre está falando com Deus, e pensa que o padre está falando com eles e fica brigando com o padre. Eu estou falando com Deus. Na verdade, ó Pai, Deus eterno e todo-poderoso, o Senhor vós dá graças com todo o tempo, por isso nós vos cantamos. O povo está cantando para Deus. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Por isso, Pai, enviai o vosso Espírito Santo para que o pão se torne corpo e o sangue. Aí, quando eu vou fazer a narrativa da ceia, eu continuo falando com Deus. Pai, naquele dia, que estava lá reunido com os apóstolos, ele tomou o pão e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Eu estou mostrando para o povo? Estou mostrando para Deus. É a vítima, é o corpo separado do sangue. Então é sacrifício. Estou mostrando para o Pai. E é rápido, né? Por que não fica na meia hora assim? Não mostrando para Deus, mas só para o povo ver. Verdade. Vocês podem fazer uma adoração, mas tem momento específico para adoração na igreja agora. Antigamente não tinha não. Aí o padre fazia isso e ficava assim. E porque tinha uma multidão que não comungava, que ficou tão... Então ficava assim. Ficava uns 40 minutos assim, tinha que vir até os coroinhos, os acordes segurar, igual Moisés. A adoração era assim? É porque antes de ter a adoração eucarística era assim. O padre. Só que mudou. Do mesmo modo ele tomou o cálice, falando com o Pai, tomou o cálice, deu graças, apresentou, isto é o meu sangue. Por isso que às vezes você está na missa, você está olhando, o microfone está ruim, eu não estou entendendo o que o Padre está falando. Não tem problema, criatura. Não tem problema. Só você prestar atenção que você vai entender o que ele está fazendo lá. Você já foi em outras. Ó, ele está conversando com Deus, ele está oferecendo. Ele, na verdade, não é o Padre Newton. O Padre só emprestou a língua e as mãos. É o próprio Jesus que está conversando e oferecendo de novo. E Jesus não vai sofrer de novo, tá? Porque agora ele está glorioso. É o mesmo sacrifício, mas não é cruento, não é em substância. Mas você participa daquele sacrifício todas as vezes que você celebra. E se renova os méritos dele que são infinitos. Entendeu? Na missa nós estamos com a liturgia da palavra. É um diálogo entre nós e Deus. Um leitor empresta a sua voz
para a palavra de Deus, que não é o leitor que está falando, mas ele tem que ler bem, direito, para todo mundo entender. Não adianta nada pegar em cima da hora, só para o povo participar, e de repente só os trem assim, ó. A Santa Cruz do Ritual prescreve que os exorcistas vêm nas mãos diante dos olhos do rosto do crucifixo. Já se comprovou milhares de vezes que o fora do fato de vê-lo vai colocar na palavra do Senhor. E o padre, ninguém fala, graças a Deus. Tá? E mesmo assim eu entendi porque eu tinha uma tensão violenta. Porque se perder um segundo, você não sabe também. O ritual prescreve aos exorcistas ter nas mãos ou diante dos olhos o santo crucifixo. Já se comprovou milhares de vezes que somente o fato de vê-lo basta para colocar em fuga o demônio. Que interessante. O sinal da cruz, traçado com a mão, sempre foi a maior parte, sempre foi de uso comum dos cristãos como salvaguarda contra Satanás. É interessante mesmo, padre. Não é que todo mundo tem direito de ir lá ler. Tem direito tem que ter, mas tem que preparar. Porque não é para todo mundo ouvir. Aí sim, o microfone está ruim, aí a gente dá jeito. Mas na hora da parte do padre, necessariamente, é importante você ouvir, sim, você tem que estar atento. E você está lá junto com o padre, conversando com Deus, oferecendo e se oferecendo junto. Ô padre, mas também não precisa ser muito rápido, porque a missa também ela é vista, né? E é da visão que vem o sacramento, né? Porque se o olho é aquilo que capta a essência das coisas, né? Se for muito rápido também, Porque perde a reverência, aí você missa, perde a essência da coisa. A missa, ela toca todos os sentidos. Geralmente nós não usamos incenso em todas. Poderia se usar em todas as solenes, né? Mas, por exemplo, o incenso ele toca o olfato. Toca-se a visão, a audição, né, o tato, o olfato e o paladar. Todos os sentidos. Ô padre, quanto Então, tempo que já tem que mudou da missa? A missa tradicional, nova? pra Desde 65. Só que ficou parecendo que a missa tridentina ela é proibida, né? Porque ela não é proibida. Né? Ela não é porque na verdade que nós estamos debaixo das ordens, né? E os bispos têm nos pedido para não executá-la em público. O Bento XVI que deu uma autorização, um moto próprio, permitindo que o padre celebre. A gente celebra sozinho e até pode convidar alguém. Mas em público a gente precisa da autorização do bispo. Alguns dão, outros não. Porque ela tem todos Porque eles vão os falar sinais assim, mesmo, olha, que você fala. ninguém vai abrir capela para pouca gente, não vai entender, não tem um efeito pastoral, o pessoal não vai dali, não vai praticar nada, essas coisas. A crise na igreja é de cristãos que sejam cristãos na prática, que vivam como cristãos. Mas o moto próprio, vocês estão querendo reformar, né? Porque fala que tem que comunicar, não tem que pedir a bênção, né? Só que muitas vezes o bispo usa, né, do peso canônico para não deixar, né? Então, foi pedido desde o Vaticano II, né? A intenção, pelo que eu li, nas homilias do Paulo VI que lançou, né? Sacrificamos o latim e sacrificamos séculos de tradição para que o povo possa participar ativamente e frutosamente da Santa Missa, abrindo um novo precedente de espiritualidade na história. Isso foi o Ângelo, de 1965, que disse. Mas quando se faz isso, eles fazem Agora, vem isso é o uma Espírito coisa, Santo. a missa nova é muito recente. É assim mesmo? A missa de sempre, ela foi celebrada há 1000 anos. O que existe sobre ela de material é impressionante. 1000 anos é de uma coisa. Agora do Vaticano II é o que? Foi 60 e pouco, não? 62. Não, 68 para cada 50. 62. Então assim, né? Agora é interessante fazer isso que nós estamos fazendo. Para saber por quê, o sentido das coisas. E por que às vezes não exagera. Né? Porque a missa do Padre Nilton ela é triste, é muito silenciosa, que vem bater palma. Quantas vezes já foram na sacristia me falar isso? Pô, bate palma, põe alguma coisa para entrar, algum trem. Não. Tem que falar com o bispo para falar.
Sério? É difícil, né? Como que se celebra? Meu missal. Quero eu te empresto. Eu tenho um antigo lá em Chama pra casa. catequese, gente. O pai Senhor, que salva aqui, moça. aqui, né? Não. Oi? Depois, quem tiver curiosidade, eu mostro o que são as rubricas. Como que está escrito lá. Aí do senhor, se não cumprir as rubricas agora. Ele procura cumprir, né? Tem que ler o tempo todo lá. Então seria mais ou menos isso tudo. Lembra disso aqui, ó. É o cerne, né? Eu tenho que ter isso em vista. Eu tenho que saber disso. A minha disposição, a minha boa vontade de tudo é para alcançar isso. É saber dessa finalidade. De tudo que eu faço na vida é para alcançar isso. Tanto da vida natural, como da sobrenatural, como de toda a criação. Porque a criação geme como dor de parto, esperando ansiosamente os filhos Ô, pai, que vão dizer junto com São Paulo: eu não sei eu que vive, é Cristo que vive em mim. ô, pai. De tal forma que quando Jesus vier a segunda vez, não é só o homem e a mulher que vão ressuscitar. Toda a criação vai ser transformada, não vai ficar desse jeito aí não. Por isso que vamos dizer, o reino de Deus como lugar, vamos dizer, como presença em Deus, ele será definitivo além da história, no final da história, é a ressurreição, é o final dos tempos. Então a salvação não está dentro da história nesse sentido, ela está como eventos que nos conduzem para o grande evento. É a ação de Deus Salvador que liberta as pessoas, questões sociais, etc. São nós ajudando uns aos outros a aguentar firme para chegar lá. Amém. Só mais uma pergunta. Sim. Desculpa, perguntadeira, né, gente? Mas é porque essa mudança, o que os historiadores, os próprios, o que a igreja fala disso? Assim, ela foi boa, logo quando mudou foi interessante, ou depois foi crescendo, foi melhor, ou hoje está uma baderna que a gente já sabe. Mas Existem o que foi as coisas boas? Quais foram os frutos? Entendeu? Existem certas divergências, né? Muitos vão dizer assim: não foi bom, foi muito bom, agora nós precisamos fazer até mais. Nós precisamos fazer sacrifício demais agora eu preciso desconstruir tudo. Alguns vão pegar conversão pastoral, que foi pedido no documento de Aparecida, e vão dizer assim: conversão pastoral é mudar as estruturas. Então nós precisamos desconstruir as estruturas todas e criar novas, que falem para o povo não está entendendo. Aí, você olhando por esse lado, uma coisa você entende. Só que dá a impressão que, não sei, é uma impressão, que está se tratando só aqui, ó. Vida natural, né? Aí é totalmente compreensível. Agora, e aqui? Eles vão dizer assim: se você fizer bem essa aqui, você conquista essa aqui. Só que nós vamos dizer que o ser humano, como ser simbólico, né, a própria celebração ela tem que encantar, é diferente. Não é como um salão de festa comum, é algo diferente. Então eu procuro usar a latina para dizer isso. Né? Tem toda uma simbologia, o ser humano não ser simbólico também. Eu vi uma conversa entre o Sérgio Pachá na internet, no Facebook, ele falando assim, que ninguém pode mudar a língua portuguesa, não? Porque tem uma lei aí pedindo para mudar a língua portuguesa para ficar mais fácil. Tá vendo como é que tá geral esse negócio? Aí a gente fica assim, porque dá a impressão que eu estou julgando isso tudo aqui fora, porque já é automático, é natural, Deus vai dar de qualquer jeito mesmo para cuidar desse. Ou então, na pior das hipóteses, não, vamos cuidar desse primeiro. É urgente. E aquele lá, esquece. A ordem é largar e tolerar. Quando nós cuidar bem desse, aí nós vamos começar lá. Pastoralmente existe esse passo. Quando eu visito uma família, né, a família não é do nosso grupo, não tem religião, não tem nada. Né, eu não vou obrigar eles a ser cristão católico. Eu visito e tal, convido, vou dialogando. Aqui, vocês permitem rezar um texto na casa de vocês? Tá bom, pode. Reza.
ver um pouquinho a palavra de Deus, vamos ler lá, ótimo, começa. Qualquer dia que você não vai conhecer a missa. Vai. Ele só não pode participar em plenitude dela e comungar. Ele se encanta com aquilo, aí começa. Nós queremos aprender mais. Aí a vida de toda a comunidade tem que estar de tal forma engajada, porque eles olhando para aquele povo lá, eu quero fazer parte disso. Na verdade, o que o bispo fala não quer ver isso. Eu quero fazer parte desse trem aí, porque esse povo é diferente. Aí o que tem acontecido? Eles olham para nós e nossa, tá pior que eu, bicho. Não é estranho, não. Tá pior que eu, não vou entender esse negócio, não. Mas Jesus tem isso mesmo. Senão você está lá por Cristo e tal, mas as primeiras comunidades começaram assim. Mas eu só não acho que a gente tem que sacrificar tudo para fazer isso, entendeu? Cada coisa ao seu tempo. Eu não vou pegar uma família que nunca ouviu falar de Cristo e vou falar isso que eu falei para vocês com ela. Você está doido. Eles viram a bala, tá na cara e vai embora. Isso é um critério, uma caminhada, né? Então é trair a Cristo. Por isso que tudo que nós fazemos é em nome dele. E envolve isso tudo aquilo. Quando eu digo na missa, eis o mistério da fé, é para você entrar, não é para você decifrar ele. Entra. Aonde? É como se, eis o mistério da fé, é como se Deus, o Espírito Santo fizesse assim, ó, ele abre um buraco aqui. Ponto, eu vou abrir a porta para vocês, pode entrar. Mas tira a sandália dos pés, Moisés. O lugar onde pisa é terra santa. Se você quer entrar, tem uma disposição boa para entrar, que não é assim, não é? É aí que está o problema. Os próprios teólogos dizem assim, é um risco a conversão pastoral? É. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado. Porque antes de falar em conversão pastoral, exaustivamente o documento de Aparecida fala em quê? Encontro pessoal com Cristo, encontro pessoal com Cristo, encontro pessoal com Cristo, encontro pessoal com Cristo. Aí depois aparece a conversão pastoral. É uma coisa. O Papa, no princípio do pontificado, não faça da minha igreja, não faça da igreja uma ONG, um partido político, só uma associação. É necessário que sejam aqueles que tiveram uma experiência pessoal com Cristo. É diferente. Mais ou menos sabe disso tudo aqui. E o que o Vaticano II pediu, né? O Papa João XXIII, que foi o idealizador dele, ele queria renovar o quê? A maneira de passar a mensagem, e não o conteúdo. Tem diferença? Pessoal, nós vamos pensar uma maneira de falar, vamos entender. Agora, não tem uma hermenêutica, uma interpretação de ruptura, mas de continuidade. E deve ter o cuidado de classificar direitinho tradição apostólica, os dogmas da fé, das tradições eclesiais e teológicas. Isso aí é um esforço monstruoso para discernir. É porque tem que tomar cuidado, senão se troca uns pelos outros. E vai jogar junto a água suja do banho com a criança, com o neném dentro da banheira, chora, joga tudo fora. Então, nós apresentamos isso para vocês. A nossa intenção é resgatar essa inteireza do ser humano, né? Essa inteireza. Os sacramentos estão aí, eles acontecem ex opere operato, ele tem uma eficácia, mas depende da sua disposição. Esses dois meios nos concedem crescer nessa vida sobrenatural, e a missa é o mais perfeito desses modos. Se eu estiver com a disposição correta, eu vou dar a mais perfeita adoração, a mais perfeita reparação, a mais perfeita súplica e a mais perfeita ação de graças. Isso é o pleno desenvolvimento do homem maduro na fé. E toda vez que eu celebro, eu participo da mesma graça. Várias vezes, algo que é um tesouro de valor infinito. Aí me motiva a me preparar melhor. E não de qualquer jeito.
né, é o que nós queremos acrescentar, porque tem muita gente fazendo coisa grave aí. E não pode, né? Coisa que nem os bispos estão querendo faz. Né? Profanações, levar a hóstia para não sei onde, terreiro. Né? Tinha lugar aí que o povo literalmente pedia a gente, batia nas janelas assim. Ô padre, me dá uma hóstia, que eu vou fazer uma simpatia ali. Eu não. Por quê? Não, que já passou a gente aqui que dava. Isso não existe mais não. Você ameaça pra gente. Isso lá no santuário acontece, padre. A gente tem que ficar de olho, porque Não, é porque tem as pessoas que vão lá, pegam a hóstia, segura na língua, bota no bolso e leva para a feitiçaria. nós entendemos o diálogo, que é importante mesmo. O padre pediu e é importante. Está acontecendo. Nós entendemos o diálogo. O que é um diálogo? Eu acredito que diálogo está muito pró da dialética, né? Diálogo, dia, é uma preposição grega que quer dizer através de. E logos, palavra, discurso, razão e sentido. Quer dizer, através do discurso da palavra, eu vou alcançar a verdade. Diálogo é isso. Então, o objeto, a finalidade de todo diálogo é a verdade. Então, o diálogo pressupõe que todos conheçam a sua própria identidade e conversam livremente. O diálogo ecumênico existe. Nós vamos falar daquilo que é comum. Diálogo interreligioso não existe. Nós vamos falar daquilo que pode ser comum. Mas no diálogo nós não jogamos fora aquilo que nós somos para o outro vir. Só esse detalhe. Por exemplo, padre, você celebra missa ecumênica? Não. Por quê? Não tem missa ecumênica. Missa é missa. A missa já é ecumênica. Ela é católica, então quem vai participar? Se eu vou participar de um culto, por exemplo, né, do pastor, o pastor vai fazer uma parte católica para mim? De jeito nenhum. Eu vou participar com o senhor hoje, só deixa eu pôr Nossa Senhora e cantar uns nas Ave aí? Não. Eles podem vir na missa? Pode. Eu já vi na minha missa muitas vezes lá, batista, protestante, como não fica lá. Eles iam na nossa formação da catequese, né? A gente chegava perto, mas eu sabia que nós vamos falar de teologia católica, coisa católica, não, nós sabemos, mas quem fez isso? Fala lá. Então é uma coisa assim, né? Mas agora o que está acontecendo com a língua portuguesa, que o Sérgio Passos abrigou? Assim, ó, nem o presidente, nem deputado, nem prefeito, nem vereador, para falar a verdade, nem o Papa muda a língua. A língua é viva, alguma coisa vai mudando. Agora, mudar a língua para ela ficar mais fácil e caber questões feministas nela, ele falou, isso é aberração. Isso não é cultural, não. Porque tem que mudar o português para inserir novos gêneros neutros para que todos sejam acolhidos. É um absurdo. Aí ele falou, isso não. Isso não é cultural, não. Isso é ideológico, é uma imposição. Ideologia imposta, não é natural, não. Natural é assim, nós estamos aqui, né? As literaturas de hoje já tem, antigamente era vossa mercê. Aí vossa mercê virou você. Aí tá C. Você tá bom? Já existe no dicionário. Aconteceu. Não é muito bom, não, mas aconteceu. Agora inventar um você novo que é dirigido a uma pessoa que é neutra, aí também já é demais. Porque é isso tudo que estão querendo pôr, né? Se eu vou dirigir um homem, né? Sei lá. Tem até um você diferente. Para quem não é nem homem nem mulher. Todos é todos. É uma escola. Isso não é fazer pouco de ninguém. É só falar que tem certas coisas, certas mudanças, que a longo prazo, é isso que a gente diz. Tem certas coisas que a longo prazo vão ser desastrosas. E já estão acontecendo, né? Mas amém.